Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Começa agora o capítulo final dessa história belíssima. O amor ensina. É assim, quando a gente não aprende, não deve se desesperar. Ah, não compreendi, não entendi, não tem entendimento para a solução. O que eu faço? Calma. Se você está bem intencionado, se no teu coração existe a boa intenção, o amor te ensina. Você já ouviu falar que Deus é o amor? Pois é, se o amor ensina, Deus te ensina. É só abrir o coração. O capítulo final dessa história é lindo, lindo, lindo. Só que tem um detalhe. Se você está ouvindo pela primeira vez justamente esse capítulo, há outros dois aqui no canal. Procure-os. O Amor Ensina, a primeira parte. O Amor Ensina, segunda parte. E depois você vem para esse, para fechar a história. Ajude-nos. Para isso, há um ícone criado pelo YouTube, que é o Valeu Demais. É representado por um coração e dentro do coração um cifrão. Significa a doação feita com amor e por amor. Se você tem amor nesse seu coração, ajude-nos, tá bom? Eu agradeço. Vamos lá? Capítulo final de O Amor Ensina. Olha, tal qual o combinado, Dona Jane e Guilherme vieram inicialmente até a minha cidade naquele dia 11 de dezembro. Com toda a minha alegria, eu fui buscá-los na rodoviária. Fomos para casa e no final da tarde, mais uma surpresa para os dois. Eles não apenas iriam conhecer o mar, como também andariam de avião pela primeira vez. Eu fiz questão de comprar as passagens aéreas. Eu queria que a viagem fosse marcante demais, inesquecível, por tudo que ela pudesse representar. Marquei do agora tio Jonas para que ele fosse nos esperar no aeroporto. E ele foi. Esse tio Jonas é danado, mas ele não foi sozinho. Ele levou alguém com ele. Adivinha quem? Adivinha quem? Isso mesmo. Você adivinhou, né? Junto, o tio Jonas, no aeroporto, ele levou junto consigo uma mulher que, quando me viu, levantou a mão em aceno. Eu não pude acreditar, meu Deus, quando eu me certifiquei de que a mulher em questão era ninguém menos do que a Regina. Não acredito. A Regina. Meu Deus, o meu coração nessa hora até sentiu um solavanco. Afinal, eu não esperava encontrá-la, embora eu tivesse grande vontade de que isso ocorresse, mas a nossa última conversa foi ríspida e até muito carregada de aspereza. Ela disse textualmente a mim: não me procure mais, nunca mais, esqueça que eu existi na tua vida. Eu sabia que aquilo não era da boca para fora, mas preste atenção, observe quanta coisa mudou na minha vida desde aquele telefonema considerado por mim um tremendo engano. Quer queira, quer não, eu tinha
um filho agora, tiracolo comigo. Tava ali, o Guilherme. E uma senhora que eu mal conhecia, a quem ele chamava de avó. Eu tinha refeito a amizade com o Jonas. Olha quanta coisa mudou na minha vida. Eu tinha um filho a tiracolo. Eu tinha uma senhora comigo, a quem esse meu filho chamava de avó. Eu tinha refeito a minha amizade com o Jonas. E eu estava reencontrando pela primeira vez a mãe do meu filho, do meu verdadeiro filho, do meu filho, depois de 6 anos de uma tragédia que havia se abatido contra nós. Até que fomos vencendo o espaço físico do aeroporto, apanhamos as malas e finalmente saímos para a parte comum do aeroporto. E nesse momento foi a vez de darmos e ganharmos abraços. Eu tinha ainda alguma dúvida de como seria a recepção feita pela Regina, mas tudo ficou muito claro quando ela abriu o sorriso e os braços para me receber. Num período de 6 natais, sem contato algum, apesar de todos os pesares, houve alegria naquele nosso reencontro. Logo, ficou claro que Jonas havia contado para ela tudo sobre a aparição repentina do Guilherme na minha vida. Tanto que, na hora das apresentações, o Jonas falou: Regina, esse aqui, é o menino, é o Guilherme, o menino lindo de quem eu te falei. Isso aqui é a dona Jane, sua avó. Bem, esse você conhece muito bem. É o velho João Carlos de sempre. Ela simplesmente riu e comentou: não, de velho ele não tem nada. Vai ver que no laboratório de química onde ele trabalha, ele deve ter descoberto alguma poção mágica para manter a sua juventude. Foi um comentário simpático. Embarcamos os 5 no carro do Jonas e fomos direto para a casa dele, onde nos esperava um belo lanche para aquele começo e depois no papo acabamos caminhando para o fim da tarde. Ainda saímos. Eu estava ansioso que o menino visse pela primeira vez o mar. Não só ele, mas a avó dele também. Eu sabia que seria um lance legal. É sempre muito emocionante assistir a reação das pessoas que veem o mar pela primeira vez. E o momento que eu mais gosto é quando a pessoa, hesitante ainda, né? Ela apanha assim um pouco de água nas mãos e leva até a boca para se certificar de que realmente a água é salgada. É impressionante. Mas esse é o gesto que sempre é praticado por quem vê o mar pela primeira vez. Pode observar. Eu vi tudo isso acontecer com a dona Jane e o Guilherme. E eles ficaram extasiados, porque o mar realmente causa esse tipo de fascínio. Voltamos então para a casa do tio Jonas. E depois eu levei a todos num restaurante muito gostoso, especialista em frutos do mar, que eu frequentava lá desde os tempos que eu estudei naquela cidade. Foi quase na hora de nos recolhermos para dormir, nós estávamos na casa do Jonas já. Surgiu a conversa. Inclusive, a essa hora, o Guilherme, que já tinha brincado muito no mar, na praia, ele estava, portanto, muito cansado, ele foi o primeiro a desabar e ir para a cama. Na verdade, fui eu quem o levei para a cama, porque ele dormiu no sofá mesmo. Eu, no meu papel de pai, carinhosamente o peguei no colo e o conduzi para a cama. Mas nós, os adultos, ainda ficamos ali, na prosa, até que aquela reveladora conversa começou. E quem a iniciou foi justamente a dona Jane. Disse ela: mas que coisa, gente. Eu tô aqui admirada, sabe?
Ou João Carlos mudou muito, ou a minha filha me passou uma imagem totalmente errada da sua pessoa. Ela dizia ter se arrependido tanto de ter aceitado sair com um sujeito como João Carlos. Ela nem sabia onde ela estava com a cabeça quando fez isso, sabe? Dizia ter se deixado levar pela necessidade do momento. Ela queria muito trabalhar como garçonete num navio que iria para a Europa, fazendo esses cruzeiros chiques, e que o João Carlos era quem tomava esse tipo de decisão. Ela admitia ter errado, e ter errado muito ao começar a ter um caso com ele. Aí deu tudo errado, né? Deu no que deu. Ela engravidou e quando foi pedir uma ajuda para o João Carlos, ele simplesmente a ignorou, fingindo que nem a conhecia. Depois, mandou um sujeito entregar para ela uma pequena quantia em dinheiro, como que se aquilo fosse o suficiente para cuidar de um filho, o nascimento de um filho. E depois disso, simplesmente, esse cara desapareceu. Em seguida, ele sumiu. Tadinha da minha filha, da Selma, minha filha. Ela teve esse menino praticamente sozinha, não totalmente, porque tinha a mim e as tias, minhas irmãs, né? A criança nasceu e quando a criança fez 1 aninho, finalmente ela, a Selma, minha filha, conseguiu o que ela tanto queria. O emprego para o qual ela tinha loucura. Ela queria trabalhar no interior de um navio, porque o sonho dela era conhecer o mundo. E ela era muito pobre e só tinha um jeito disso acontecer: trabalhando. Se ela fosse como empregada a bordo de um navio, daria. E foi assim. E foi assim que aconteceu. Sabe, a primeira viagem dela durou mais ou menos uns 6 meses. Mas minha filha sempre voltava. E quando eu perguntava para ela sobre o pai do Guilherme, ela simplesmente me dizia para que eu esquecesse disso. Que aquele homem não era gente. Se tratava de uma pessoa fria, muito mais um bicho do que propriamente gente. E que era por isso que ela se desdobrava a trabalhar para poder ganhar um dinheirinho suficiente para o sustento do Guilherme, do filho. Ficava então uns dias em casa, às vezes até meses, e depois partia de novo para novas viagens. Mas atenta, sempre atenta, mandava alguma coisinha para nos ajudar. Até que, anos depois, ela nessa vida, ela acabou adoecendo. Ficou muito doente. Ela estava embarcada quando foi acometida por escorbuto. Escorbuto? Nossa! É uma doença que inclusive fez parte da história do Brasil, não foi? Exato, é essa mesmo, escorbuto. Trata-se de uma doença rara, já que é causada pela falta de vitamina C no organismo. E como a vitamina C é um nutriente muito presente na alimentação contemporânea, dificilmente é uma doença raríssima de acontecer. Mas aí quando ela desembarcou lá na Itália, parece que foi Veneza que ela desembarcou. O cruzeiro ia sempre do Rio de Janeiro para lá, para Veneza. Quando ela desembarcou lá na Itália, lá uma médica descobriu, na verdade, que a Selma era portadora de uma doença que tinha restrição absortiva. É um nome gozado da doença, eu nem sei falar direito. Doença de Crohn. Doença de Crohn. Desculpe, eu nem sei falar direito. E foi exatamente essa doença, essa de Crohn, que tirou a vida da minha amada filha. Ela morreu lá, para aqueles mundos. Lá para a Itália. Foi sepultada lá mesmo. Nossa, foi tudo tão triste quando eu recebi a notícia. Veio
a notícia através de telegrama, sabe? Eu me vi tão sozinha com o Guilherme. Foi quando eu falei para o Guilherme sobre a morte da mãe dele. E eu falei que ela tinha virado uma estrelinha do céu. Ele ficou triste, muito triste. Mas você sabe como é que é criança, né? Criança fica triste, mas tem o coraçãozinho afeito a aceitar. Aceitou bem a explicação. E ele tinha a mim e as tias, mais as amizades feitas por lá, na nossa rua, depois na escolinha, na nossa terra. Mas eu pensava sempre no tal de João Carlos. O pai do meu neto, o homem que eu não conhecia. Eu apenas sabia a cidade onde ele vivia, pelo menos era onde a minha filha dizia que ele morava. Mas eu pensava no João Carlos já com raiva, com muita raiva. Eu ficava indignada. Como é que um homem põe um filho no mundo assim e some? Como se essa criança não existisse, como se esse filho não existisse. Isso não entrava na minha cabeça e muito menos entrava no meu coração. Eu tinha raiva, João Carlos. Tinha raiva, muita raiva. De encontro aos meus pensamentos, começaram depois as cobranças do meu neto. Ele sempre perguntava sobre a existência de seu pai. Mas a partir dos 7 anos, com as suas idas à escola e observando lá as outras crianças, ele começou a se comparar a elas. E lhe faltava uma explicação sobre o pai, que ele nunca tinha visto. A mãe, sim. A mãe, ele conviveu com ela. A mãe era boa, foi boa para ele, carinhosa, sempre que podia, estava presente, foi afetuosa com ele. A mãe, sim. A mãe, agora ele sabia, na explicação minha, da avó, que tinha virado uma estrelinha do céu. Mas e o pai? Falaram o que sobre o pai? Ele nunca tinha visto o pai. O Guilherme então começa a intensificar a cobrança sobre o seu pai. E numa noite, conforme eu já contei para o Jonas e para o João Carlos, mas agora, Regina, eu quero contar para você, você que está aqui presente. Para eles eu vou repetir, mas para você vai ser a primeira vez. Eu pedi ajuda para a alma da minha filha, que ela me ajudasse a ter uma pista sobre o paradeiro do pai do Guilherme. Foi quando ela me mostrou a bichona, grossa, a lista telefônica, que ali eu procurasse, mas a lista telefônica da nossa cidade era fininha, e aquela que ela me mostrou no sonho era grossa. Deduzi, só pode ser a lista telefônica de outro lugar, né? Ah, sim, a lista telefônica de onde ela dizia que o pai do Guilherme morava. O nome eu sabia, João Carlos Silveira. Então eu pedi a Poliana, que tem estudo, a menina nossa vizinha, que ela fosse até a cidade dele. Eu fiz as minhas economias, eu paguei a passagem para ela, até com a ajuda da minha irmã, e que lá ela procurasse a tal da lista telefônica e o nome dele ela levou por escrito, direitinho, João Carlos Silveira. Pois ela cumpriu a missão. Ela trouxe tudo anotado para mim. Foi quando eu fiz o contato e deu certo. Finalmente encontrei você. Encontrei você, João Carlos Silveira. Já no primeiro contato contigo, eu fui arredia, eu cheguei já com 1000 pedras na mão. Era a minha maneira de defesa de um homem tão sem alma como eu sabia que você era. Mas eis que, de repente, descubro em você, meu Deus, eu descubro em você um homem diferente, tão diferente do homem descrito pela minha amada filha. Olha, João Carlos, você é justamente o oposto do que eu imaginava que você fosse.
O que me leva a pensar, será que a minha amada filha estava tão enganada assim a seu respeito, ou você que teria mudado tanto? Era a chance que se apresentava de eu esclarecer para Dona Jane o terrível engano que havia acontecido em tudo. Falar para ela que eu não era o pai do Guilherme, seu neto. E o que facilitava para isso era justamente que o Guilherme, o principal interessado, estava dormindo. Estávamos apenas ali entre adultos. Seria mais fácil, a conversa seria mais fácil. Quando eu pensei praticamente responder a Dona Jane, ela entrou na conversa. Ela que eu digo é a Regina. Com a sua sensibilidade feminina, ela sabia que era chegada a hora dela agir. Afinal, Jonas a havia colocado a par de tudo o que se passava. Então a Regina começou a falar. Dona Jane, o que eu vou falar para a senhora agora, eu vou precisar demais da sua atenção. É que esse João Carlos aqui, esse que está aqui presente, é justamente o João Carlos Silveira. Mas não se trata exatamente do pai do seu neto. Ele tem o mesmo nome que ele, são homônimos, mas não são a mesma pessoa. Uai, como assim? Regina, não estou entendendo, como assim? Dona Jane, a lista telefônica, ela registra o nome e o telefone, sabe? Ela registra o nome e o telefone, mas por trás de qualquer lista telefônica do mundo existe um Deus que sabe de todas as coisas. E quando a senhora ligou para esse João Carlos, esse aqui, não foi à toa, não foi um engano. Havia um sentido muito mais profundo nesse seu gesto. Na verdade, o seu gesto de ligar representou para esse João Carlos a chance dele se redimir diante da vida. A chance dele se redimir diante da vida. Porque esse João Carlos aqui tinha ignorado um filho que ele tivera comigo no passado. E agora, Deus apresentava um novo filho para ele. Saiba, senhora, que ele já fez muito mais pelo Guilherme até agora do que fizera para o filho dele mesmo comigo. E é assim, quando a gente não sabe, Deus ensina. E Deus é o amor. Portanto, o amor ensina. Foi nessa hora que a Regina contou toda a história para Dona Jane sobre a nossa história, sobre o nascimento e morte do Jonas. Ao final, todos estavam emocionados. Não foi uma conversa simples. Em verdade, ela teve que ser alongada, muito alongada, pela noite adentro, avançando à madrugada. Mas para Dona Jane, naquela noite, tudo ficou esclarecido. Tudo, absolutamente tudo. Mas agora tínhamos a difícil missão de esclarecer tudo com o Guilherme. E eu chamei para mim essa responsabilidade. Eu pedi a mim essa incumbência. Não podia ser uma conversa forçada. Eu teria que esperar uma oportunidade para abordar tão delicado assunto com o menino. Afinal, aquela criança não merecia sofrer mais do que ela já tinha sofrido. Mas naquele momento, exatamente naquele momento, eu achei que deveríamos curtir a temporada de férias juntos. O que eu mais queria já tinha acontecido. A avó, a Dona Jane, ela já estava consciente de tudo. Ela era a pessoa adulta da história. Aliás,
a mais velha de todos nós, e ela já estava ciente e consciente de tudo. Foi sem dúvida, aquele momento foi sem dúvida o momento mais especial da minha vida. Eu vou provar para vocês. Eu tinha ao meu lado pessoas muito amadas e queridas por mim. E acabamos esticando nosso tempo na cidade praiana e tão linda. Chegamos à véspera do Natal e passaríamos tão significativa a data todos juntos. E tudo veio para mim como um grande presente de Natal. Sabe por quê? Na antevéspera do Natal, eu tinha saído com a Regina. Ela fora me ajudar em algumas compras. Dicas sobre comprar alguns presentinhos. E nesse tempo a sós, eu acabei externando uma conclusão já atingida por mim. A Regina ainda mexia comigo. Só que agora, não mais do ponto de vista meramente carnal, do desejo. Não, muito mais do que isso. Aquela mulher, ela era representativa para mim por tudo o que já tínhamos vivido juntos. E até mesmo pelo que eu havia negado ter vivido com ela. Porque eu poderia ter vivido com ela muito mais intensamente. Mas a minha ignorância não permitiu. Então foi naquele dia 23 de dezembro que eu resolvi beijá-la. Mas foi um beijo muito diferente de todos os anteriores já dados. Nele, no beijo, não havia o interesse de cunho sexual, mas ele queria dizer muito mais coisas sobre a falta que eu havia sentido dela durante todo aquele tempo de ausência. E aquele beijo marca o reinício do nosso namoro. E não mais um caso, não era um caso. Era o começo de um namoro dali para frente. A essas alturas, eu já tinha tido um encontro com a Tamires. A Tamires é a filha da Regina, uma mocinha linda, agora com 12 anos. E houve uma empatia clássica em nossa aproximação, o que contribuiu ainda mais para que eu e Regina ficássemos juntos. E na noite de Natal, quando nós fomos presentear ao Guilherme, juntos, eu e a Regina, comunicamos a ele que agora ele poderia ter mais uma casa para viver e morar. A nossa casa. A nossa casa. E nessa hora, vimos os olhinhos assustadinhos da dona Jane. E para tranquilizá-la, Regina imediatamente fez a leitura e lhe disse que a casa também seria dela, para quando ela quisesse. Ela também fazia parte das nossas vidas, lógico. Mas ainda não foi dessa vez que fizemos a Guilherme a revelação sobre a verdade. A chance se apresentou no janeiro que se seguiu, quando, com a ajuda de Regina e da avó que estava junto à dona Jane, nós contamos para ele como foi que tudo aconteceu, para que acontecesse da forma que tinha acontecido até ali. Eu falei para ele do aparecimento dele, Guilherme, um aparecimento milagroso na minha vida. Sim, milagroso, porque não há como negar que existia um João Carlos antes e um outro depois do Guilherme. A verdade era essa. O mais incrível era que ele, a essas alturas, ele já me chamava de pai. Era muito emocionante ouvi-lo sempre me chamando de pai. Pai, era assim que ele me chamava. E assim, ele continuou a me tratar. Depois de todas as revelações, até porque, verdade seja dita, não pode haver um pai mais verdadeiro no mundo do que eu em relação a Guilherme e também em relação a Tamires. Os dois se tornaram meus filhos, Guilherme e Tamires. Para que a história se fechasse, faltava ainda uma coisa. A dona Jane, aquela avó sofrida,
ela tinha consigo um grande peso. Ela sequer havia podido velar a filha. Ela sequer havia podido se despedir da filha. Ela sequer havia podido render-lhe as últimas homenagens. Então, o meu velho amigo Jonas, que jamais saiu de cena, Jonas, se não fosse você. O meu velho amigo Jonas, ele entrou com tudo no campo da ação. Foi ele que, com a sua perspicácia, se colocou à nossa inteira disposição. Como ele foi fazer uma viagem para a Europa, sem que nos avisasse, ele foi a Veneza. E ele foi a Veneza única e tão somente porque ele sabia que lá era o destino dos cruzeiros que partiam do Rio de Janeiro e que iam para a Itália. E, de acordo com as informações da própria Dona Jane, era lá que a sua filha havia descoberto a doença e falecido. Então o Jonas, ele descobriu e resolveu fazer um passeio a uma ilha chamada de Saint-Michel. A ilha de Saint-Michel em Veneza, ali pertinho, junto a Veneza, Saint-Michel. Nessa ilha se encontra o cemitério da cidade de Veneza. Isso vem da história, porque a República Sereníssima já havia caído quando, em 1807, Napoleão resolveu construir o grande cemitério fora da cidade. Com as dificuldades de logística, no passado, os venezianos, eles eram sepultados em pequenos cemitérios da cidade, geralmente em igrejas. Mas por questões higiênicas, isso não podia continuar acontecendo. Então Napoleão resolveu fazer um cemitério na ilha. Então havia uma ilha, a de Saint-Michel, que seria o cemitério. E era exatamente ali, na ilha de Saint-Michel, que a Selma estava sepultada, uma vez que ela fora acolhida pela família da médica que cuidou dela nos seus últimos momentos. Ela fez esta amizade dentro do navio em que ela prestava serviço como garçonete. Ela caiu nas graças da médica e de sua família. A descoberta foi tudo o que faltava para Dona Jane. Então, eu não podia negar isso à mulher que me dava do nada uma família inteira de presente. Dona Jane. Dona Jane, ela era a grande responsável. Ela me dava do nada uma família inteira. Não fosse a iniciativa dela, do telefonema, a insistência dela, nada teria acontecido. Nada. Foi um grande milagre. Então, embarcamos. Fui eu, Regina, Tamires, a Dona Jane e o Guilherme. Fomos todos para Veneza e juntos visitamos ao cemitério da ilha de Saint-Michel. E lá rezamos juntos no túmulo em que sepultada estava a Selma, a mãezinha do Guilherme, com quem eu tinha uma inexplicável ligação espiritual, com certeza. É preciso que eu diga que todos esses fatos vividos por mim se deram na minha vida no passado ano de 1985. E de lá para cá, mais uma vida longa se passou. São ao todo 37 anos. Dona Jane nos deixou em 1999. Foi uma irreparável perda, uma grande perda, pois ela era tudo nessa história. Eu devia a ela praticamente tudo que eu tinha, tudo que eu vivia, eu devia a ela. Eu e Regina estamos juntos e felizes desde então até hoje. A Regina está com 70
75 anos bem vividos. E eu, 10 a menos. Nossos filhos, Tamires, está com 49 anos. A nossa mocinha continua sendo, né? Casada, mãe de um casal de filhos, nossos netos amados. Guilherme é a nossa riqueza de menino. Apesar dos seus 45 anos, continua sendo aquele garotão de sempre. É casado também e pai de uma menina. Ele seguiu a minha profissão. Ele também é químico. Jonas, o meu inseparável amigo, hoje mora em Fortaleza e também é muito feliz ao lado do Marcos, o seu companheiro. Não tenho dúvida em afirmar que ele foi um anjo enviado por Deus na minha vida. Mas há algo que eu preciso revelar e eu deixei para esse momento final da minha história. Com o advento da internet, acabamos por descobrir o paradeiro do pai biológico do Guilherme. E foi muito comovente, muito emocionante o dia que eu acompanhei o meu filho para conhecer o pai biológico dele. Lamentavelmente, devido forte diabetes, o meu xará, homônimo, João Carlos e Silveira como eu, estava cego. E eu o vi chorar muito, porque ele lastimava a dor de querer olhar para o rosto do filho. Olha que ironia do destino. Que ironia do destino. Ele queria olhar para o rosto do filho, mas não podia mais. Estava cego devido ao diabetes. Ele não podia mais. Sua dor era saber que ele havia tantas vezes se negado a fazer uma visita ao filho. Tantas vezes, quando podia, quando tinha saúde, se negara. E agora que o filho estava ali, na frente dele, ele podia tocá-lo, mas não vê-lo. Estava impedido pela própria saúde de fazê-lo. Eu vendo a cena, eu confesso que eu chorei. Chorei muito também. Chorei muito. Não era só o outro João Carlos que chorava. O João Carlos aqui chorava muito também, porque eu vi na figura do outro João, que tinha o mesmo nome que eu, que perfeitamente poderia ser eu que estivesse no lugar dele. Aliás, eu estive no lugar dele. Apenas eu fui ajudado por anjos enviados por Deus a reconhecer que Deus me dava uma segunda chance. Deus me deu a segunda chance. Eu não sei quantas chances teve o outro João, mas eu reconhecia que eu tive uma segunda chance. Então eu não podia me orgulhar, não podia me gabar. Eu tinha sido salvo pelo amor, não porque esse amor havia em mim, mas o amor existia nos outros, mas eu soube captá-lo, acolhê-lo. Eu soube acolher o amor dos outros. E cheguei à seguinte conclusão: que mesmo na minha ignorância de antes, eu também era um cego. Eu não sabia olhar para a vida e reconhecer o belo. Eu erraria assim até o fim. Mas os anjos enviados de Deus me alertaram da lição, que eu prestasse atenção. Porque quando a gente não sabe, quando a gente não reconhece, quando a gente não compreende, quando a gente não entende, o amor ensina. O amor ensina. Deus é o amor. Se eu digo o amor ensina, eu estou querendo dizer que Deus ensina. Logo após o reencontro do Guilherme com... Quer dizer, na verdade foi o encontro. Foi um encontro, porque eles jamais tinham se visto. Depois do encontro do Guilherme com o seu pai biológico, logo após, coisa de meses depois, ele veio a falecer. O outro João veio a falecer.
morreu vítima da própria doença que já o acometia por anos, o diabetes. Eu estive no velório dele, no enterro dele, e eu pensei, quando eu vi o caixão dele baixando a sepultura, vai com Deus, João, que Deus lhe perdoe pelos erros cometidos, que você, tão João quanto eu, não teve nessa vida a segunda chance, ou se teve, não teve ao seu redor anjos que te alertassem, aproveita, porque eu tive o Jonas, eu tive a Regina, eu tive a filha da Regina Tamires, e principalmente, eu tive a Dona Jane. Se não fosse a insistência dela, nada disso teria acontecido na minha vida. Vai com Deus, João. Se eu digo isso para você, foi porque eu aprendi com o amor. O amor ensina. O amor é Deus. Portanto, Deus ensina. Você gostou da minha história? Você gostou? Se você gostou, então curta, dá o seu joinha, aproveita, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, sempre sobra, né? Aproveita e manda um valeu demais pro Paulinho, ele bem o merece.